Crise sem fim no Santos. Depois da goleada histórica por 6-0, Jorge Sampaoli quebra o silêncio, Neymar dispara contra os jogadores e um atleta emprestado revolta a torcida com uma atitude polêmica. O que está acontecendo com o Peixe? Prepare-se, porque os bastidores da Vila Belmiro estão pegando fogo. Você já parou para pensar no tamanho da crise que o Santos está vivendo neste momento? A goleada sofrida diante do Vasco, um 6-0 para entrar para a história, infelizmente de forma negativa, não só abalou os jogadores, como colocou em xeque toda a diretoria e reacendeu um debate antigo entre os torcedores. Quem pode realmente salvar o clube dessa situação? No meio desse caos, três grandes acontecimentos agitam os bastidores da Vila Belmiro. Jorge Sampaoli finalmente quebrou o silêncio e falou sobre uma possível volta. O lateral Rainer causou revolta com uma postagem polêmica. E até Neymar, o maior ídolo recente do clube, decidiu se manifestar publicamente e mandar um recado duro para o elenco. Se você é torcedor do Peixe ou simplesmente acompanha o futebol brasileiro, fica comigo até o final desse vídeo porque vamos destrinchar cada detalhe dessa história, entender os bastidores e refletir sobre o futuro do Santos. O sonho de Sampaoli. Depois da goleada e da demissão do técnico interino Kleber Xavier, o nome mais comentado entre os torcedores voltou a ser Jorge Sampaoli. O argentino, que teve uma passagem marcante em 2019, encantou o Brasil com um futebol ofensivo, vibrante e ousado. Naquele ano, o Santos chegou ao vice-campeonato brasileiro e conquistou a simpatia de torcedores até de outros clubes pelo estilo de jogo apresentado. Agora, diante do caos, Sampaoli finalmente quebrou o silêncio. Em entrevista ao podcast do ex-jogador Müller, ele deixou claro que aceita retornar ao Santos, mas com uma condição que muda tudo. Ele exige reforços. Para Sampaoli, não adianta apenas voltar, é preciso um projeto sério, competitivo, capaz de disputar títulos e não apenas apagar incêndios. Ele mesmo declarou: "É um orgulho para mim o clube me querer e um grande desafio. Estou disposto a assumi-lo, mas pedi à diretoria que se esforce com reforços para consolidar um bom projeto esportivo." Essa exigência coloca a diretoria santista em uma verdadeira encruzilhada. De um lado, a pressão da torcida, que enxerga em Sampaoli o nome ideal para reerguer o time e trazer de volta a esperança. Do outro, a dura realidade financeira. Salários altos, investimentos necessários e um caixa que, segundo o próprio diretor Alexandre Matos, precisa de austeridade e eficiência. A grande questão é: o Santos conseguirá equilibrar as contas e, ao mesmo tempo, montar um elenco competitivo para atender às exigências do técnico? Ou veremos mais uma novela frustrante que pode aumentar ainda mais a insatisfação da torcida? Se o torcedor já estava indignado com a goleada, a situação ficou ainda pior com o episódio extracampo. O lateral Rainer, que atualmente está emprestado ao CRB, mas ainda tem contrato com o Santos, fez uma publicação polêmica logo após a derrota por 6-0. Ele compartilhou uma foto exaltando o atacante David, autor de um dos gols do Vasco, e escreveu: "Isso é DVD, a felicidade de vocês é a minha." A postagem caiu como uma bomba entre os santistas e foi considerada um ato de desrespeito por parte da diretoria. A reação foi imediata. O clube encaminhou o caso ao departamento jurídico e já está estudando a possibilidade de rescisão contratual com o jogador. Internamente, a atitude foi vista como inaceitável. Afinal, mesmo emprestado, ele continua vinculado ao Santos e deveria demonstrar respeito ao clube que ainda paga seus salários. Vale lembrar que Rainer chegou ao Santos em 2023 com boas expectativas. Ele até foi eleito o melhor lateral do Campeonato Paulista daquele ano, mas depois não conseguiu repetir as boas atuações, perdeu espaço e acabou sendo emprestado. No CRB até soma bons jogos, mas sua relação com o Peixe parece ter chegado ao fim após esse episódio. E, como se não bastasse a goleada, a crise técnica e os problemas com jogadores emprestados, o maior ídolo recente do Santos resolveu se manifestar publicamente. Neymar, que hoje é a grande estrela do futebol brasileiro no cenário mundial e tem uma ligação histórica com o clube, usou sua voz para cobrar diretamente o elenco. Sem papas na língua, Neymar disse: "Tem que explicar nossa atitude dentro de campo, que, resumindo tudo, foi uma merda. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Acho que todo mundo hoje tem que botar a cabeça no travesseiro, voltar para sua casa e pensar no que quer fazer. Porque com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos em campo, acho que nem precisa se apresentar quarta-feira."
A fala ecoou entre os torcedores e repercutiu no país inteiro. Para muitos, Neymar traduziu exatamente o que a nação santista estava sentindo: vergonha e revolta. Para outros, a presença de um ídolo como ele, criticando publicamente, pode servir de combustível para que os jogadores se motivem e mudem de postura urgentemente. Então, o Santos vive, portanto, um dos momentos mais delicados de sua história recente. Entre a possibilidade da volta de Sampaoli, a polêmica com o Rainer e a cobrança pesada de Neymar, o futuro do clube depende de decisões rápidas, estratégicas e, acima de tudo, responsáveis. Será que a diretoria vai conseguir trazer Sampaoli e atender às suas exigências? Como vai lidar com a situação de Rainer e a insatisfação da torcida? E, principalmente, como o elenco vai reagir após as críticas públicas de Neymar? São muitas perguntas sem resposta, mas uma certeza já existe. Os próximos dias prometem ser decisivos para os rumos do Santos, dentro e fora de campo. E você, torcedor, o que acha dessa situação no Santos? Sampaoli deve voltar mesmo com tantas exigências? A diretoria precisa agir rápido? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque ela é muito importante. E não esquece, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do peixe e do mundo do futebol.